Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting. Votos de um feliz ano 2022. Voltamos a este nosso espaço semanal das quartas-feiras à noite. Os AgroMeetings são uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. Pretendemos neste espaço discutir e trazer agentes do mundo rural que aceitem partilhar connosco a sua experiência e a sua competência. O tema 2 é a produção de hortícolas bio no Minho e é a conferencista José Sousa. É alguém que vive este tema da produção bio já há muito tempo, antes de ele estar na ordem do dia. Na minha opinião, é um dos pioneiros nesta área, alguém que está à frente do tempo, e tenho o meu respeito por isso. Portanto, é licenciado pela Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, é agricultor bio desde 2005, é também ligado ao associativismo, é alguém com uma vasta experiência nesta área. Portanto, é um enorme gosto estar aqui consigo. Quero agradecer a disponibilidade e ter aceitado o nosso convite, e tenho a palavra. Muito obrigado. Ora, muito boa noite a todos. Um ano cheio de felicidade, que eu costumo desejar a todos, porque assim, com poucas palavras, porque a felicidade engloba tudo. Todos nós temos critérios diferentes para estar felizes. Há uns que têm muitos, outros têm poucos. Eu desejo todos a cada um. Por isso, muita felicidade a todos, para este ano e para toda a vida. Depois, eu sou, acima de tudo, um agricultor biológico, como eu gosto de chamar, ou horticultor biológico. Todas as formações que tive ou não tive, teve o principal objetivo de adquirir conhecimento, principalmente neste campo, na agricultura biológica, que não havia quando nós tivemos a nossa formação de base em ciências agrárias. Não era propriamente um tema falado, nem um modo de produção muito falado, e havia muito desconhecimento, como ainda hoje existe, não é? Há muito desconhecimento sobre a agricultura biológica, mas, acima de tudo, já julgo que toda a gente sabe o que é a agricultura biológica. Não acontece como há por vezes, em 2005, quando me perguntavam a que é que eu me dediquei, e eu e mais dois sócios, a Bia e o Jorge, da Biodiverso, sou só um terço do projeto. E eu dizia, agricultura biológica, e as pessoas, e agricultura biológica? Isso não é perigoso, não é? Isso tem a ver com alterações genéticas, com laboratórios, ou seja, a desinformação era tanta, ou a falta de informação, porque a desinformação é outra coisa, que se calhar também vou falar aí. Eu peço ao engenheiro José Martino, precisamente, para me tomar, entre aspas, e me colocar em rédea curta, porque eu vou por muitos dos caminhos, aqueles caminhos que estão atrás na imagem que eu coloquei, que é o espaço onde nós trabalhamos habitualmente. Tem vários caminhos para dar ao mesmo sítio, só que eu vou por eles todos e fujo do sítio onde devia me centrar, que é a horticultura biológica no Minho, precisamente. E então, eu tive essas várias formações, mas também fui formatado, quando tive a minha formação de base em ciências agrárias, como eu disse, para a solução fácil, para os fitofármacos, para os agroquímicos, para as fórmulas, só que eu e os meus dois sócios não aceitámos essa forma de produzir sem uma base fundamental para a agricultura, que eu acho e penso, e uma das coisas que eu também gostaria de frisar já desde o início,
é que eu queria dar a minha ideia. A minha ideia é só uma ideia de uma pessoa, de um horticultor biológico, que tem consciência que desde 2005 se dedicou à agricultura biológica, mas está a começar, e considero que estou a começar. O nível de conhecimento que eu tenho é extremamente reduzido para aquele todo que ainda me falta saber. E nós, por muito que venhamos a aprender sobre as plantas, porque é um grande mundo, sobre os ecossistemas naturais humanizados, como eu costumo chamar, porque já não existe natureza virgem, nós intervencionamos bem ou mal em todos esses ecossistemas, e a modo de produção biológico, eu considero que é um modo de produção que nos dará a possibilidade, se as mentalidades mudarem, de produzir e alimentar o mundo mesmo, realmente, de uma forma sustentável. E eu vivo para isso, para provar que é perfeitamente possível fazer deste princípio de vida, que não deixa de ser um princípio de vida, um modo de produção biológico, fazer disto um modo de vida profissional e sustentável, precisamente, em todos os sentidos da palavra. Sustentável, por exemplo, para a maior parte das atividades, é só sustentável economicamente. Também é economicamente, e nós somos a prova disso. Nós temos quase 16 anos, praticamente 16 anos de atividade, já temos 11, oficialmente, no quadro, 11 pessoas a trabalhar, e fomos crescendo à medida, mas ainda somos extremamente pequenos. E dedicamos principalmente à horticultura biológica e fruticultura também em menor escala, mas fizemos uma aposta em diferenciar a nossa oferta, fazendo a base do nosso sistema económico, a cadeia direta, diretamente do produtor ao consumidor final, mas oferecendo de tudo. Não produzimos muita quantidade, mas temos muita variedade de várias plantas. E para isso temos de fazer uma coisa essencial na horticultura biológica, que é aquilo que nós não aprendemos nas tais ciências de base da agricultura. Nós aprendemos a explorar as plantas, acima de tudo. Nós, se pensarmos bem, qualquer pessoa se refere à sua quinta, à sua modo de produção, à sua empresa, como a exploração agrícola, né? Ou a exploração hortícola. E eu sou um pouco contra essa palavra, porque nós não devemos explorar as plantas, devemos respeitar as plantas. E se criarmos as condições ideais para cada planta se desenvolver, com os vizinhos certos, com as condições o espaço que elas precisam, o tipo de solo, os nutrientes, em que elas possam escolher os nutrientes à vontade, que estejam de uma forma equilibrada e disponíveis para elas vão nos dar a ideia errada que existe na agricultura biológica, e na horticultura biológica, que é a agricultura biológica é mirrado, feio, mau aspecto, tem bichinho. É precisamente o contrário. Se nós criarmos as condições ideais e naturais de desenvolvimento das plantas, elas vão dar mais produtividade até. Nós já chegamos a ter mais produtividade em algumas culturas do que ou similares ao convencional, ou até com mais produtividade, porque nós, se conseguimos controlar tudo e respeitarmos as plantas, respeitarmos essas condições e criarmos as condições ideais para elas se desenvolver, elas vão nos compensar precisamente com essa produtividade. Não é? Agora, nós, tal como nós todos somos diferentes, e se bem se lembram, as plantas são seres vivos como nós, não é? E nós, respeitando as plantas e essas condições, temos de criar as condições para cada planta. A maior parte, muitos colegas e muitas pessoas que estão a começar perguntam-me assim, dei-me uma média de fertilização para as culturas todas.
E eu fico assim meio atónito e fico sorrio, e que é para não mostrar que é a maior atrocidade que se poderia fazer, ou o pior conselho que eu poderia dar alguma vez a alguma pessoa, era dar uma média para todas as culturas, porque todas as culturas são diferentes. A mesma cultura, a mesma variedade, em épocas do ano são diferentes. Em solos diferentes. Na nossa quinta, que tem cerca de 6,8 hectares de área coberta, da diária ao ar livre, ou 6,1 área ao livre e 7.000 metros quadrados de área coberta, tem solos completamente diferentes. De patamar a patamar são diferentes. Eu já me estou a dispersar, já estou a perceber, mas eu queria, por exemplo, dar a ideia que quando nós começamos, nada disto é fácil, porque no início há muitas dificuldades e há uma palavra que toda a gente conhece, que temos falado muito nesta época de pandemia, que é a resiliência. Mas nós já conhecemos essa palavra há muito tempo, porque qualquer empreendedor, qualquer pessoa que cria a sua própria, tenta implantar a sua própria ideia de vida, de implantação de vida, de criação do próprio sua forma de sustento também e sua forma de viver todos os dias, segundo os tais princípios, porque para nos dedicarmos à agricultura biológica nós temos de ter ideias e termos essa tal desaliência, porque facilmente podíamos optar por aquilo que nós aprendemos, não é? Sem esterilizar, por exemplo, todos os solos e afins para produzir em quantidade e em peso por aí fora, que seria fácil, não é? Mas eu acho que devemos tentar produzir, lá está, da tal forma sustentável, não para agora só, mas também para o futuro, para o ambiente, para a biodiversidade, que é fundamental. Nós temos maior, somos dos países da Europa com o maior património a nível de biodiversidade e estamos a dar cabo de muitas das... Vêm colegas lá de baixo, do outro lado do mundo, da Nova Zelândia, por exemplo, buscar património genético cá para poder depois tentar criar novas variedades e assim, e nós não aproveitamos isso. Nós temos as melhores condições da Europa para produzir qualidade e excelência e insistimos em tentar produzir, por exemplo, nas hortícolas, que é no nosso campo, tentar competir com os grandes produtores mundiais em preço e em quantidades e em peso. Nós podemos ter o melhor, nós podemos ter os melhores produtos da Europa e se calhar do mundo, de que seja o produto que for. Nós, Portugal somos Açores, Madeira e Portugal continental. Nós podemos produzir o melhor de tudo. Agora, temos a respeitar as plantas e criar essas condições para obtermos a tal qualidade. Há muitos colegas que já estão a trabalhar de uma forma profissional e uma das ideias que eu queria precisamente dar aqui nesta troca de ideias, não é? Eu só estou a dar a minha, é precisamente que o modo de produção biológico é um modo de produção que é perfeitamente possível fazer disto uma profissão e fazer disto um modo de vida e fazer disto uma alternativa real aos modos insustentáveis de produzir. Porque nós, criando um equilíbrio, que é uma palavra que me é muito cara, é uma das minhas palavras, é o respeito e o equilíbrio são as duas palavras base dos meus princípios na agricultura biológica e na horticultura biológica. Quando uma pessoa consegue restabelecer um equilíbrio no ecossistema natural humanizado, lá está no nosso ecossistema, nós deixamos de ter pragas, porque está tudo em equilíbrio. Se nós criarmos os auxiliares, se criarmos
tem de ter pragas, porque vão alimentar alguns dos auxiliares, vão permitir a reprodução desses auxiliares. Por isso é que nós criámos as tais infraestruturas ecológicas, que eu chamava bandas de compensação, mas agora mudaram os nomes todos, mas não deixa de ser a mesma coisa, ou seja, criar habitats para as cobras, que muitas pessoas não gostam, poder estar lá porque nos ajudam, os lagartos, os sardões. Nós, quando viemos para aqui, para esta quinta, nós tínhamos, eu verifiquei, ouvia os corvos a cantar lá. E havia só um par de corvos. No outro dia contei 8 pares, ou seja, cerca de 16 à volta disso. Por isso, se nós criarmos as condições para haver essa tal multiplicação de biodiversidade, para termos os nossos trabalhadores, porque nós temos os nossos funcionários que trabalham connosco, tal como nós trabalhamos, é a nossa família de trabalho. Mas os verdadeiros trabalhadores são desde os macro-trabalhadores, que são esses, são as aves, são uma série de auxiliares, depois são aqueles um pouco mais pequenos, que são todos conhecem, a maior parte das pessoas conhecem as joaninhas, mas há lá tantas joaninhas que nos ajudam, da mesma família. Eu vou tentar ser o mais simples possível, não estar a falar em termos técnicos e por aí fora, os cálculos numéricos, essas coisas, porque eu acho que as pessoas não precisam de... Já ele começou a ter protocolar, como eu disse, numa das minhas dos meus aditamentos para prevenir as pessoas, que eu não ia fazer uma apresentação desse tipo professor, porque eu não gosto disso, não gosto desse tipo de apresentações. Eu gosto que seja mais uma conversa, uma troca de ideias, porque o conhecimento é a base fundamental de qualquer conversação, e um dos meus princípios é tentar falar o menos possível, porque enquanto eu estou calado, estou a ouvir, estou a escutar, estou a observar, estou a aprender alguma coisa, e enquanto estou a falar, estou a perder uma oportunidade de aprender alguma coisa. E eu gosto muito de aprender, porque eu sei que nunca vou, ao fim do dia, eu sei que a única coisa, a certeza que tenho é que sou um perfeito ignorante. Mas agora, vou ver se deixo de divagar, que é o que eu estou a fazer, peço perdão, mas horticultura biológica no Minho. Basicamente, nós aqui no Minho, e quando nós nos instalamos, alguns dos nossos colegas e pessoas e professores e amigos e tudo, preveniram-nos que Ponte Lima, quando queríamos instalar o nosso projeto, não era favorável para a horticultura, e não é. As características dos solos, as características, é limoso, tem muita argila, encharca muito, por aí fora, não são favoráveis. Mesmo a exposição, as temperaturas médias, os picos das temperaturas, os afloramentos dos solos, essas coisas todas. Isto tudo que eu estou a falar, nós aprendemos nas tal ciências de base agrárias, que é fundamental a formação em agricultura biológica e em agricultura em si. Porquê? Porque nós temos de compreender todos os processos que existem num tal ecossistema produtivo, não é? Para podermos intervir da melhor forma. Porque se não tivermos essa formação e se não estivermos a formar todos os dias, seja teórica, seja prática. Eu aprendo muito com as pessoas antigas, aprendi muito e continuo a aprender com troca de conhecimento tanto com a Escola Superior Agrária de Ponte Lima, com quem nós temos parcerias até de estágios, desde estágios final de mestrados, no tal que eu ainda não acabei, um dia vou acabar,
da agricultura biológica, tal como nos cursos de licenciaturas, com as escolas profissionais, com outras escolas, porque é fundamental a investigação em modo de produção biológica, porque não é um saber antigo, é um modo de produção antigo. Tem muitas técnicas que os antigos faziam em modo de produção biológico, que aplicavam, que nós aplicamos em modo de produção biológico, mas a diferença é que nós sabemos porquê. Conseguimos controlar, por exemplo, antigamente aqui no Minho, toda a gente via as pilhas de estrumo. As pessoas faziam as pilhas, punham as camadas, punham o estrumo, punham as folhas, punham as podas, punham aquilo por camadas, não é? Nós agora, a diferença é que nós controlamos todo o processo, sabemos os constituintes de todos os componentes de uma pilha de composto, controlamos as temperaturas de fermentação, controlamos os micro-organismos, controlamos o processo todo e sabemos o que é que vamos obter no fim normalmente. E mesmo que não saibamos se houve algum problema no processo, nós podemos sempre mandar analisar o composto e saber exatamente quais são os constituintes, os nutrientes, a estrutura e o que temos para poder utilizar nos terrenos. Porque na agricultura biológica a base científica é muitíssimo importante e o conhecimento científico é extremamente importante. Não podemos fazer as coisas à toa ou porque provavelmente é capaz de dar. Não podemos esperar, colocar uma semente e ficar à espera que ela cresça. Há um professor meu, que é o professor Raul Rodrigues, que é o maior a pessoa. Eu não me importava de ter, sei lá, 1/10 do conhecimento que ele tem a nível de fruticultura e da coleção que ele tem das variedades regionais de maçãs e por aí fora, que tem uma frase que é dele, por isso é que eu estou a citá-lo, e não quero que ele diga que eu lhe atirei, que é: a agricultura biológica não é agricultura abandonológica. Ou seja, temos de ter temos de dar muita atenção, muita mais atenção, ter muito mais cuidado, porque nós temos de prevenir os problemas, não podemos depois usar as fórmulas para remediar os problemas. Também existem soluções em modo de produção biológica, a horticultura biológica. Um dos atritos, às vezes, que eu tenho, em termos, não são atritos ofensivos, mas de argumentação, é que, por exemplo, para nós era extremamente complicado, mesmo sendo uma quinta que tem 14 hectares e a parte agrícola, a parte de solos agrícolas é dos tais 6,8, porque tem uma parte de mata de 7,1, cerca à volta disso. Seria extremamente complicado nós instituirmos, por exemplo, o sistema da biodinâmica no nosso espaço, porque a quantidade de composto que nós necessitamos para alimentar as nossas hortícolas, não é? Porque são produtos hortícolas, são anuais, não são plantas permanentes, têm um consumo muito superior a qualquer prado extensivo, a qualquer pasto, a qualquer pomar, por exemplo. São formas diferentes de abordar a situação. E nós precisávamos de ter uma parte de animal muito significativa para poder fazer o composto todo que nós necessitaríamos para que não saísse, que não entrasse nada de fora da própria do nosso próprio ecossistema, o que seria quase incomportável diminuirmos a produção daquilo que nós fazemos, e aí é contra o meu objetivo, que é provar que é perfeitamente possível alimentar as pessoas e uma região, porque a nossa ideia é o local. Nós vamos até o Porto, Braga, Viana, mas é só aqui na Zona Norte, já que tentam que nós nos dispersemos para outros pontos, mas não,
mesmo Galiza estão-nos sempre a moer de juízo para podermos também escoar para lá, mas não o fazemos. É mais na zona do Minho, precisamente, que é a minha origem, fazemos parte, eu faço parte, e a Biodiverso faz parte da minha origem da Associação Agroecológica do Minho, que é uma associação de produtores biológicos daqui da zona do Minho que tentam potenciar e incentivar outros colegas a dedicar-se a esse modo de produção. Agora, eu gostava de referir também que é fundamental todas aquelas bases que nós aprendemos, escolher a orientação, os tipos de solos, fazer as análises. As pessoas às vezes pensam que nós entramos na agricultura biológica e não usamos todos os dados que nós aprendemos. É fundamental fazer uma análise aos solos, às águas, saber como é que os pontos de água, se a água, a qualidade da água, a qualidade dos solos, a qualidade de tudo. Temos de ter todas as outras bases e, para além disso, temos de conhecer extremamente bem todas as culturas que nós vamos produzir. Porquê? Porque não adianta nós gostarmos muito de uma cultura. Eu, por muito que gosto de bananas, eu não vou pôr bananeiras em Ponte Lima para produzir bananas. Eu, por muito que gosto, sei lá, de fazer gengibre, até podia fazer gengibre, tentar criar as condições, mas eu já sabia que ia ser fibroso aqui em Portugal, em qualquer sítio que nós coloquemos, ou outras culturas, mas temos de tentar utilizar as culturas mais da região, as variedades regionais, e tentar utilizar também outras culturas, que é uma das coisas que eu faço quase todos os anos. Estes últimos anos não tenho feito por causa desse amigo do Covid que nos veio alterar os horários todos, mas eu tento introduzir sempre novas variedades, mesmo exóticas, entre aspas. São exóticas, mas têm condições, aqui têm as condições ideais para se desenvolver. Porquê? Porque é para aumentar a biodiversidade. Muitas das vezes ajudam-nos a fazer a confusão das pragas que estão a rondar, ajudam-nos a criar as condições ideais para isso mesmo. Já agora, eu vou fazer uma coisa que eu era para fazer antes, se permitisse o engenheiro José Martins, que é partilhar aqui eu creio que a tela. Eu creio que o Rui consegue partilhar o ecrã. Sim, eu vou partilhar a tela porque assim vão ver, sim. Em vez de estar a ver-me a minha cara, não é? Sim. Vão ver algumas das nossas imagens e assim já ficam mais distraídos. Eu devia ter feito logo isto no início, mas o dia foi comprido e eu estou assim um bocadinho. Não, mas está uma excelente apresentação. Percebemos o contexto de se fazer a horticultura biológica. Sim, basicamente são fotos, primeiro de onde nós estamos, não é? Onde nós trabalhamos todos os dias, e depois, mais à frente, vão aparecer aí as nossas plantinhas. Olha, por exemplo, agora apareceram umas das nossas pencas na fase inicial de desenvolvimento, porque é para as pessoas perceberem que é perfeitamente possível produzir em modo de produção biológica, em horticultura biológica, desde que atinjamos esse tal equilíbrio. As coisas não têm de ter mau aspecto, têm de ter bom aspecto, têm de ter vitalidade, têm de ter calibre, têm de ter qualidade, têm de ter sabor, têm de ter todas as características que nós procuramos no produto, têm de ter a tal excelência. E nós, como temos as melhores condições da Europa para produzir, seja em que modo de produção for, mas em modo de produção biológica, para obter a tal excelência, nós estamos protegidos pelo Oceano Atlântico, temos
Se nós não conseguirmos, ninguém consegue. Nós não temos noção do tesouro que nós temos onde nós vivemos. Nós vivemos num autêntico tesouro nesses termos. Porque, enquanto que os outros colegas, por exemplo, os holandeses, eles vêm para cá, há muitos estrangeiros aqui à zona do Alqueva e assim, se formos a ver, a maior parte das explorações são de estrangeiros, sabem perfeitamente o que é que nós temos cá. Nós é que não damos valor à riqueza que nós temos cá. E depois não fizemos muitas das asneiras que muitos dos países fizeram. Porque, por exemplo, eu muitas das vezes há colegas, eu sou um bocado muito positivo. Eu tento ver nos problemas as soluções, porque nós aprendemos na escola que os problemas, para ser problemas, têm pelo menos uma solução, há aqueles que têm várias soluções. O que é que acontece? Se nós olharmos, por exemplo, aqueles colegas, e desculpem lá, estas referências, mas às vezes vejo colegas a falar das batatas de trás dos montes, que não conseguem vender porque vêm a 5 cêntimos o quilo do lado de fora, do leite e de fora. Porquê é que nós, então os colegas lá em trás dos montes conseguem produzir em qualidade? Se eles se convertessem para a agricultura biológica, por exemplo, não tinham, assim, poucas alterações tinham de fazer para além de substituir os fertilizantes dos químicos de síntese para adubos orgânicos, porque é perfeito, nós alimentamos, tal como alimentam, através dos produtos dos químicos de síntese, alimentam as plantas, nós alimentamos também através de adubos orgânicos, corretores de solos, por aí fora, desde que tenhamos esse conhecimento. A única diferença é que nós alimentamos o solo que vai disponibilizar os nutrientes depois para as plantas e as plantas podem ir buscar esses nutrientes de uma forma equilibrada e para isso temos de conhecer muito bem todos os processos que se dão no solo vivo. Isto é muito importante. O solo vivo, nós os nossos maiores trabalhadores são os micro-organismos que estão no solo. São bilhões e bilhões de organismos que estão a trabalhar para nós para disponibilizar da melhor forma possível todos os nutrientes. E para isso tem de haver um equilíbrio. Muitas das vezes, o que nós fazemos, e às vezes no convencional também faz, pensam que ao estar a fertilizar assim às cegas, ou estar a deitar mais de um adubo orgânico, ou estar a deitar mais de um fertilizante, estão supostamente a vir a obter mais resultados, mas não, muitas das vezes até estão a bloquear as bases e os equilíbrios que existem. Eu não queria falar das bases de troca catiónica, essas coisas todas e por aí fora, mas os colegas das ciências agrárias sabem o que é que eu me estou a tentar referir. Mas existe um equilíbrio no solo porque em todos os nutrientes, desde os micronutrientes aos macronutrientes, que têm de estar nas proporções certas. E nós criamos também essas proporções certas e criamos as condições para os micro-organismos que disponibilizam esses nutrientes às plantas. E a horticultura é extremamente importante essa parte. Porque assim, nós não nos adianta estar a aplicar os nutrientes, a alimentar o solo, e assim o solo não consegue depois transformar essa matéria-prima depois não consegue mineralizar nem disponibilizar às plantas a alimentação delas, porque elas alimentam-se também de uma forma livre. Eu às vezes, há colegas meus que ficam chateados comigo por fazer uma comparação, e há um lobby muito grande, os holandeses têm feito, e há muitos colegas aqui em Portugal também estão do lado deles, que é tentar que a hidroponia seja adotada em suposta bioponia ou em agricultura biológica. E eu sou contra,
porque vai contra as bases do princípio da agricultura biológica, que é o solo vivo. É assim, eu respeito todos os modos de produção e compreendo todos os modos de produção. São, muitas vezes, não há alternativa, porque não tem outras formas. Mas se pensarmos bem, eu dou esta comparação, que eles ficam chateados comigo, mas olha, vou dar aqui publicamente, e muita gente vai ficar chateada comigo, mas paciência, lá está, eu só tenho por protocolar, não gosto de me conter nestas situações, porque não tenho de criar valor como pessoa. Para mim, o valor que dou a mim próprio chega. Nós pensarmos, quando vamos para o hospital, e temos massa qualquer, e agora isto está muito em voga, também põe-nos a soro, quando não podemos comer, e por aí fora, não é? Põe-nos a soro, somos alimentados, somos hidratados, e assim, quando estamos felizes. Estamos exatamente a ter os nutrientes que nós necessitamos, estamos exatamente a obter aquilo que precisamos para nos mantermos vivos e até para nos desenvolvermos e tudo, mas não temos qualquer livre-arbítrio nisso, não podemos escolher à vontade o que temos de comer, não estamos felizes. Nós somos alimentados na mesma, não é? E não temos micróbios que nos atacam, não temos inimigos, não temos nada. Para mim, é quase uma versão. A hidroponia é quase uma versão das plantas estarem a flor, mas isso pronto. Mas isso é um bocado radical nessa espaço. Peço que entendam, é só uma ideia, é só a minha ideia. Outra das coisas que eu gostava de falar, que acabei por não falar, e estou-me a expressar, lá está. Tenha atento em mim, está bem, engenheiro Martins? Quando vir que eu estou a fugir muito... Entretanto, quando mais 5, 10 minutos, passaríamos aqui às questões, que sim, assim acaba por ser mais vivo e mais aquela conversa que... Pronto, agora, eu gostava sim, esteja à vontade. Frisar só uma coisa. Nós, no início, quando fomos para o nosso projeto, a quinta que nós alugámos, os solos estavam completamente abandonados. Tinha conversas de 3,5 metros, 4 metros, por aí fora, nós tivemos de limpar tudo, o que era vantajoso, porque estava, para nós podíamos trabalhar desde o início. Só que tínhamos solos com pH 4.7, 4.8, que é extremamente ácido, os nutrientes não estão disponibilizados para as culturas, e nós tivemos que começar a criar as condições para as plantas irem absorvendo os nutrientes, conseguimos produzir ao mesmo alguma coisa, porque com aquelas condições era muito lenta a produção, muito lenta o desenvolvimento, não tinha as mínimas condições. Nós tivemos que criar um compromisso, fazer as correções calcárias que fazemos em agricultura biológica. Lá está, temos de criar as tais condições ideais, naturais, para as culturas todas. Hoje em dia, já temos solos perto da neutralidade, à volta de 6, mais 6,5, ou uns estão quase perto de 7 em algumas zonas de estufas. Porquê? Porque é em função de cada cultura. Tanto a fertilização como as próprias correções, nós vamos gerindo em função das culturas que vamos lá colocando. E fazemos rotações, mas fazemos umas rotações que eu chamo de rotações dinâmicas. Porquê? Não são estáticas. Em agricultura biológica, ao fazer uma rotação, normalmente escreve-se num papel, faz as rotações de tanto em tanto tempo, de 5 em 5 anos, roda. Mas muitas das vezes aparece uma doença, aparece uma praga comum em famílias diferentes, por exemplo. E nós temos de ter a capacidade de adaptar essas rotações e colocar novas culturas na própria estrutura, e por isso nós fazemos, lá está, a base das rotações em função das famílias, mas muitas das vezes estamos a trocar constantemente essas rotações. E não é em função de cada cultura e dos tempos que as culturas levam, não é em função lá está, de um caderno pré-estabelecido.
Nós temos de apontar tudo, os cadernos de campo que nos obrigam a registrar tudo, é uma coisa extremamente benéfica e é um material de trabalho fundamental para nós conseguirmos evoluir e conseguir conhecer o nosso sistema, o nosso ecossistema, para podermos cada vez obter melhores produções, melhores condições de desenvolvimento das plantas. Como podem ver, já começaram a entrar aqui imagens das nossas plantas. E estas são imagens antigas, porque muitas últimas imagens ainda nem as passei para o computador. E o que é que acontece? Em agricultura biológica, nós temos de conhecer muito bem o terreno, as culturas, e o terreno para terreno é diferente. Por isso, muitas das vezes, quando me perguntam qual a fertilização, ou o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo ter a atender para produzir uma cultura qualquer ou assim, uma pessoa tem de ir ver primeiro. Tem de ver até as plantas, aquelas plantas espontâneas, que eu chamo de espontâneas, não gosto de chamar infestantes, porque elas têm todas elas uma função. Elas dizem-nos coisas. As plantas dizem-nos quando estão doentes, dizem-nos quando estão com necessidades, com carências. Nós é que não temos a capacidade de, entre aspas, comunicar com elas e saber aquilo que elas nos estão a dizer. Mas com o tempo nós vamos aprendendo a linguagem desses seres vivos, que são seres vivos como nós, como eu disse, não é? Merecem respeito, e começar cada vez mais a saber falar, entre aspas, com elas e criar essas tais condições. Para quê? Para depois obter resultados. Toda a gente quer obter esses tais resultados. E como podem ver, eu gosto sempre de ver as minhas meninas verdes, como eu lhes chamo, sejam elas qual for, sejam elas verdes, sejam tomates vermelhos, amarelos, seja o que for. Mas é fundamental, muitas das vezes, até dedicar, nós desde o início já dedicámos de várias culturas, porque chegámos à conclusão que não valia a pena cenoura. É fundamental em horticultura, não é? Aqui em Ponte Lima, com os solos de Lima, com a quantidade de argila que tem, com a matéria orgânica, que felizmente temos quantidades de matéria orgânica razoáveis. Quando o solo seca, nunca podemos deixar, temos de manter sempre uma umidade suficiente, mas a quantidade exata nem a mais nem a menos, porque depois criamos fungos, que é uma das coisas que temos de ter atenção. Ora, aqui os canónicos, por exemplo, nem podemos regar de mais nem de menos. Cada planta tem as suas necessidades hídricas também. São diferentes, não podemos regar todas ao mesmo tempo com as mesmas quantidades, não podemos fertilizar tudo ao mesmo tempo. Temos de conhecer planta a planta, basicamente. E depois lá está, temos resultados. Isto parece uma foto aumentada, mas não, foi perto da cebola e elas eram grandes mesmo. Porque é perfeitamente possível em agricultura biológica obter, sei lá, cebolas quase de meio quilo. E até cenouras, que eu digo o Tosé de Vagos, que às vezes tinha problemas em vender cenouras que tinham quase meio quilo, porque ele tem lá as condições ideais e nós não temos. Olha, esta por exemplo, tinha para aí meio quilo esta cebola roxa. Nós abdicamos de produzir cenouras porque elas não crescem como devem, devido às condições da estrutura e textura do solo. E nós temos que conhecer isso tudo em agricultura. Lá está, o conhecimento das culturas, das condições de desenvolvimento e de fertilização. E agora, uma das coisas fundamentais que eu já devia ter dito há muito tempo, logo no início, é que algumas pessoas perguntam-me o que é que deve fazer para se iniciar a agricultura biológica ou a horticultura biológica.
primeira coisa que eu aconselho é pegar nos romances que tem na mesinha de cabeceira, comprar o manual da agricultura biológica ou as bases do ordenador Jorge Ferreira, ler tipo romance, ler o manual de fertilização, quanto mais antigo melhor, porque os novos, muitos deles não referem sequer a parte do trabalho vivo do solo e as interações dos micro-organismos por aí fora, e ler o manual de culturas, vários tipos de culturas, conhecer cada cultura, o que é que elas precisam, se são anuais, se tem fotoperíodo, se não tem, o desenvolvimento, os períodos juvenis. Há muita coisa fundamental em cada cultura que é diferente de umas para as outras. E nós, conhecendo muito bem as culturas, conseguimos exatamente, por exemplo, aproveitar-nos destas alterações climáticas que as pessoas dizem, ai Jesus, as alterações climáticas. Nós beneficiamos, entre aspas, dessas alterações. Nós estamos, muitas das vezes, agora tem sido o produtor que produz para nós feijão verde. Nós produzíamos até outubro, novembro feijão verde, e ele também está a produzir. Ele hesitou um bocado, mas eu expliquei-lhe quais as razões. Se nós temos as condições para produzir, podemos produzir, abusar um pouco das épocas, porque as épocas já não estão exatamente como estavam, e nós temos de olhar às condições, não temos de olhar se está no inverno, se está no verão, se está. Nós temos de olhar às condições que temos cá. E se nós podemos fazer isso, e normalmente todos os colegas sabem que em junho, julho e agosto, em agricultura biológica, baixa muito a oferta aumenta, mas a procura baixa. Se for em mercados locais, como nós trabalhamos, ou cabaz, porque a maior parte das pessoas vai de férias, as escolas também fecham e por aí fora, e só de meados de setembro para a frente é que começa a haver oferta através de hortícolas e produtos frescos. O que é que acontece? Muitos dos nossos colegas também, que não encaram isto muitas das vezes de uma forma profissional, não é? Não pensam que o trabalho que eles fizerem em julho e agosto é que vai permitir ter produtos a partir de meados de setembro para a frente, não é? E nessa altura há muita falta de produto. Porquê? Porque os colegas no Algarve, no Alentejo e assim não têm as condições. Os colegas que têm essas condições que deviam ter trabalhado nelas em julho e agosto não o fizeram e também não têm as coisas. E toda a gente volta de férias, começam as escolas, toda a gente tem a ávida de produtos e tem de ser importados, que é o que acontece. Nós normalmente estamos sempre preparados para isso, para essas ocasiões. Porquê? Porque trabalhamos com as condições, não trabalhamos com os períodos ou alturas disto ou daquilo. É perfeitamente possível produzir certo tipo de culturas todo o ano, em horticultura, e há outras que não vale a pena tentar sequer, porque mas para isso precisamos de as conhecer. Ora, tenho aqui uma questão que eu queria. Força, é melhor sim, assim. Mas tem aqui uma questão interessante, que é: quais são as culturas hortícolas bio mais interessantes para o Minho? E destas, indico uma ou duas rotações culturais. Ora, basicamente, temos de escolher, para as rotações, temos de escolher de famílias. Que é como eu faço. Eu faço em função das famílias. Temos as compostas, que é tudo o que é chicórias, por exemplo, a alface, que toda a gente conhece, não é? Mas até o dente de leão, que é uma espontânea, cá, há procura e começa a haver mais procura. E é uma composta. Nas compostas existe um sem número de plantas que nós podemos usar e não precisamos estar a usar sempre as mesmas. Claro, vamos ter sempre alface, não é? Porque todo ano as pessoas querem alface. Depois,
Estas que estamos a ver, as brássicas. Das couves, então, é uma imensidão delas. A rúcula. As pessoas olham para a rúcula, por exemplo, a nossa rúcula selvática, até o agrião da terra, pois, lá está, tem os nabos, as naviças, as couves-corações, couves-lombardas, é por aí fora. Tudo isso são brássicas. As couves-flores, como estamos a ver agora, os brócolos, mas há um sem número de outras da mesma família que nós podemos utilizar nas rotações. Não é? As quenopodiáceas são aquelas que eu chamo a família amiga. Porque quando há um problema qualquer, quando nós não sabemos colocar na rotação porque nos apareceu um problema, nós podemos pôr sempre a quenopodiácea, desculpem, é da família dos espinafres. Mas dos espinafres verdadeiros, que é os espinafres de folha larga, das acelgas, das beterrabas, porque o espinafre de Nova Zelândia é uma tetragónia que já é uma família completamente diferente, a nível nutritivo, tem as mesmas características, mas é uma família diferente e tem de se ter cuidado, já agora faço este alerta. Muitas das pessoas colocam aquelas sementinhas que têm nas axilas das folhas, isso tem uma toxina que nos é prejudicial e a maior parte das pessoas utiliza até os talos todos. Nós, por exemplo, quando vendemos os espinafres de Nova Zelândia, só vendemos as pontas mesmo. Mas pronto, isso foi uma parte. Tem as quenopodiáceas que pode pôr ou antes ou depois de qualquer cultura, quando se tem problemas, pode-se colocar uma quenopodiácea porque não é, pronto, é favorável. Por exemplo, muitas das vezes as pessoas dizem não se pode pôr da mesma família 2 vezes seguidas. Nós, por exemplo, muitas das vezes, quando não nos aparece nenhuma doença, nenhuma praga, e fazemos, por exemplo, uma instalação, nós usamos o plástico de cobertura macroperforado para alguns tipos de culturas como a alface, por exemplo. Porque depois, para poupar água, para criar as condições ideais junto às raízes, e tudo é fundamental. Muitas das vezes não é por causa das infestantes que as pessoas chamam infestantes, que eu digo espontâneas. Não é por causa das espontâneas, é precisamente para criar as condições ideais para a planta se desenvolver sem ter grandes problemas. Porque mantenha a umidade do solo de uma forma uniforme, mantenha a temperatura do solo, que é fundamental para as plantas, mantenha as próprias condições da estrutura e a própria textura do solo, não aperta no nosso caso, que é um dos problemas quando há água a mais e nós temos de ter esse cuidado. Cria ali as condições ideais para as alfaces desenvolver. E o que é que nós fazemos? Se as condições estão ideais, muitas das vezes nós colocamos 2 vezes a alface no mesmo plástico, para aproveitar o plástico. Porquê? A fertilização de fundo que nós aplicamos com os adubos orgânicos e depois compensamos com extratos, porque existe nutrientes desde provenientes marinhas de algas, de crustáceos, de extratos naturais que existem de várias aflorações que depois são usadas para fazer as fertilizações que está tudo certificado em modo de produção biológico e permitido segundo a regulamentação, que é uma coisa que eu não falei, que eu devia ter falado. A regulamentação é fundamental. Nós olhamos para a agricultura biológica com base no regulamento que está instituído em toda a Europa, foi adotado para a nossa legislação, e depois há aquele tal celeuma que eu também me bato, que é assim: nós queremos vender um produto da agricultura biológica ou horticultura biológica, tem de estar certificado. Para dizermos que é da agricultura biológica, tem de estar certificado. Agora, falando outra vez das votações, desculpe lá. As quenopodiáceas, depois, acabamos por colocar sempre uma daquelas de primavera-verão, não é?
que é das amigas solanáceas, por exemplo, que é os tomates, as berinjelas, as batatas. Muitas pessoas não têm ideia que as batatas são parentes dos tomates, mas se pensarmos que dá aqueles tomatinhos, né? E também se pode tirar a semente de batata, mas isso já é outra história. A semente da batata, a semente é tirada precisamente deste tomatinho, mas a fertilização de base é completamente diferente para produzir esses tomates do que os tubérculos que nós obtemos. E muitos colegas acham que por aplicar muito azoto e muita fertilização, estrume e por aí fora às batatas, que elas ficam verdinhas, depois queixam-se que dá umas batatas verdinhas e assim a batata não teve, a planta não teve necessidade de criar reservas, por isso estava em consumo de luxo, não precisou, mas pronto. Nas vossas rotações fazem pousio ou cultura melhoradora? Ao ar livre, normalmente sim. Nas estufas é extremamente complicado. Porquê? Porque nós fazemos uma coisa fundamental que se tem de fazer em horticultura biológica e agricultura biológica, que é plantas. Cada metro quadrado de estufa tem um custo anual. E nós, por exemplo, temos seguros do espaço coberto, o que aumenta ainda mais esse custo. Porque não é fácil fazer um seguro e pagar. Há muitos colegas que optam por não os fazer porque são onerosos. O que é que acontece? Nas estufas usamos muitas vezes melhoradoras. Porque, por exemplo, o que é que acontece? Fazemos associações de culturas, por exemplo, uma leguminosa com outra que nós pretendemos que vá produzir essa, e depois fica a outra, ou a leguminosa, ou então, por exemplo, imagina, se nós precisamos de fazer uma espécie de uma biofumigação num espaço em que nós temos algum problema com algum fungo ou um problema sanitário qualquer, nós aplicamos, sei lá, colocamos uma cobertura de brascas de nabiças, por exemplo, né? Fazemos sementeira direta com semeadores, com uma densidade maior, acabamos por ter a rentabilidade ao tirar as nabiças, uma parte das nabiças, para venda, e depois as restantes fazemos a incorporação daquele solo, e se for possível, ainda colocamos um plástico para depois colocar a seguir, porque assim um plástico depois acaba por, se for no verão, porque é preciso temperaturas razoáveis para fazer a tal biofumigação. A maior parte dos colegas deve saber o que isso é. Portanto, isso é a colocação de um plástico preto, não é? Na altura do verão, para que, com a temperatura, a subida de temperatura. Até não, é o outro plástico. Porquê? Porque o plástico preto absorve a radiação e fica quente naquela zona. Sim. Se for o outro plástico, o plástico translúcido, não, até o transparente, mas tem de ser tem de ser um específico. O que é que acontece? Ele vai aquecer aquele solo na parte inferior, vai provocar um processo nas brascas que têm os componentes que são libertados para o solo, que vai atuar no solo e sobre aqueles micro-organismos que são patogénicos, que nós não queremos, e que lhes vai eliminar. E depois é quase uma desinfecção. Mas nós fazemos, por exemplo, quando queremos fazer outras desinfecções, usamos muito as aliáceas, eu acho que é aliáceas, eu estou sempre a trocar o nome, que é a das famílias do alho francês, de cebola, Sim. porque são os bons desinfetantes, entre aspas, do solo. Claro. Eu estou a tentar ser o mais simples possível. Claro. Tenho aqui outra questão que diz o seguinte: a Biodiversos compra hortícolas bio a outros agricultores? Se sim, localização das explorações, até que distância, e que hortícolas bio têm maior interesse em comprar? É assim, todas. Nós,
nós estrategicamente optámos, lá está, por tal cadeia direta e pelo local, pelo comércio local. Está bem que o nosso local é até Porto, que são 100 km de Ponte Lima. Mas o que é que acontece? As nossas prioridades é produzir na exploração, na exploração desta palavra, no nosso ecossistema produtivo, como eles chamam, produzir no nosso ecossistema produtivo, na nossa quinta. Depois, se não tivermos da nossa quinta, tentamos procurar o mais próximo possível. Temos alguns colegas e nós tentamos fazer uma coordenação de produção de vários produtos hortícolas aqui na zona, de Ponte Lima até Ponte Lima e arredores, Balgães e assim, de forma a não estarmos todos a produzir a mesma coisa. Eu tentei coordenar as produções de alguns colegas, disse-lhe as necessidades que nós tínhamos de produtos, quais os produtos, as quantidades por semana, como produzir, o que produzir, quais as variedades, porque é importante, é muito importante as variedades, é fundamental. Nós, na corporação, por exemplo, os colegas produtores hortícolas que sabem quais são as variedades, já há um coração que se chama Caramba. O Caramba é grande, dá peso, mas isso só importa para quem quer vender grande e com peso, os nossos clientes, e nós vendemos mais o Cape Horn, que é outra variedade, que é mais pequena, mas em termos de sabor, de qualidade, de durabilidade, não tem nada a ver. E de problemas depois também fitossanitários e mesmo de desenvolvimento é completamente diferente. Lá está, é o fator qualidade em vez de produtividade, mas acaba por produzir porque nos é muito mais rentável um Cape Horn do que um Caramba, porque temos muitos mais desperdícios num Caramba do que num Cape Horn, por exemplo. Neste caso, são duas variedades, são dois exemplos. Claro. Mas de todo tipo de produtos hortícolas e de frescos. Agora, há uns muito específicos, e uma das coisas que eu tive o cuidado de fazer foi, para nós pusemos a produzir aquelas coisas mais complicadas, que dão muito mais trabalho, as lúpulas, os agriões da terra, aquelas coisas, as flores comestíveis, por exemplo. Nós, por norma, temos flores comestíveis nas bordaduras, temos vários tipos de aromáticas, que são uma das nossas maiores amigas, para confundir as pragas, para atrair os auxiliares, para atrair os polinizadores. Temos os tais frutos também, como os mirtilos, as framboesas. Para nós não é para produzir framboesas, é para atrair os polinizadores, porque eu sou contra a introdução de auxiliares, sou mais a favor do desenvolvimento das condições para eles estarem lá e residirem lá. E esses colegas, eu tentei colocar, lá está, os corações, as alfaces, o feijão verde, as lombardas, as batatas, por exemplo. As pessoas não têm noção as toneladas de batata que são necessárias todos os anos, as toneladas de cebolas que são precisas, as toneladas de cenouras que são precisas, mas esses colegas não pus a produzir cenouras, com exceção de um que tem as mais boas condições de solo, que tentou, mas ainda não aprimorou e então acabou por desistir. Mas não tenho ideia por exemplo, os nabos, as abóboras, o feijão seco, por exemplo, são coisas que são mais fáceis de fazer, até a batata, por exemplo. E milho, até milho, tanto para consumo, para fazer farinha, por exemplo, como para fazer para a alimentação de animais, porque nós também temos animais. A nossa parte animal nós não certificamos, porque os animais basicamente é para nós conseguirmos colocar os desperdícios que temos das várias hortícolas, a preparação das hortícolas para a alimentação animal, depois para ovos, essas coisas todas. Mas se calhar, provavelmente, vamos aumentar a quantidade de animais, vamos também certificar essa parte. Por exemplo, olha aqui a patição, é uma que eu introduzi aqui há uns anos atrás, ninguém sabia o que era.
Agora já é comum na maior parte dos mercados. Tenho aqui uma questão que acho que já falou, que é o que fazer para equilibrar os ecossistemas hortícolas bio com envolvente? É assim, é tornar o próprio ecossistema produtivo envolvente, fazer parte integrante de um todo. Porque nós, por exemplo, fazemos limpezas, não é? Mas nas bordaduras, as silvas para nós são fundamentais, de uma forma controlada, não é? Mas onde nós não necessitamos de fazer as limpezas, nós criamos as condições para esses auxiliares. Por exemplo, a maior parte dos pássaros insetívoros, eles têm de fazer um ninho a algum lado e têm de se reproduzir a algum lado. Se estiver tudo limpo, eles não têm forma de fazer esses ninhos e não têm forma de estar perto das estufas, por exemplo, ou estar perto dos campos. E nós usamos toda a bordadura, todo o espaço em volta, aqueles que até não são nossos, muitas das vezes temos de proteger com esses tipos de degradações naturais, as tais infraestruturas ecológicas externas, porque também usamos também infraestruturas ecológicas internas nos nossos espaços cobertos. Mas toda essa envolvência, só que nós temos de conhecer também todos os seres vivos que lá existem, tanto animais como os vegetais, como os próprios fungos. Uma das minhas diversões é andar a passear, a ver, e às vezes tiro fotos dos vários fungos e das fortificações dele, dos cogumelos, como as chamam, e assim, porque é importante olhar para isso tudo, porque dá-nos indicações. Nós sabemos que surge uns juncos ou assim, sabemos que aquele sítio, para qualquer tipo de culturas, nós temos de trabalhar alguma coisa ali para drenar o espaço, porque aqui está em anaerobiose, ou seja, quer dizer, não tenha oxigênio, o sol, e está muito encharcado, e nós temos de criar condições se quisermos lá colocar alguma coisa. Por exemplo, as salamandras, que é uma coisa que aparece aqui muito. Para nós é um indicador que tanto a água como os espaços não estão poluídos, porque elas não se dão em espaços poluídos. Cada organismo que nós vemos é uma fonte imensa de informação. Cada planta que nós vemos, às vezes as pessoas dizem, o cardo pica, não sei o quê, fora. Dá-nos indicação que o solo é rico, por exemplo, em potássio. Há outras que nos indicam a nossa maior amiga na agricultura biológica, que é a ortiga, que dá para um sem número de coisas. Também nos dá informação sobre o estado nutritivo do solo, que normalmente são solos relativamente bons para utilizarmos, mas depois, se nos aparece, por exemplo, aquela arruda não, a sarradela, que as pessoas chamam de sarradela. Eu tenho um problema que às vezes vem-me à cabeça os nomes científicos, mas eu já aprendi a deixar de dizer isso. É a sarradela, que as pessoas dizem que é a alimentação dos grilos. Nós sabemos que muitas das vezes aquilo é sinal que o solo não é lá muito rico e nós temos de atender a esse solo, mas não há nada como as análises depois de termos essas indicações. Nós depois temos os charamagos que nos dizem que os solos são ácidos. Cada planta, seja ela espontânea, seja as nossas próprias plantas, comunicam-nos informação, estão constantemente a comunicar informação. E os animais que também estão à volta, e toda a envolvência. Eu, por exemplo, eu sou da opinião que dentro de 20, 30 anos, as estruturas que nós hoje temos, as estufas, como as pessoas chamam, eu não gosto do nome estufa, mas pronto, eu não gosto de muita coisa e pronto, tenho de ver com ela.
Os espanhóis têm uma boa palavra para isso. Invernaderos, que protegem as plantas no inverno. Eles gostam, são bons a escolher. Agora, as estufas têm que ter uma conotação extremamente negativa, mas pronto. Tenho aqui também uma questão interessante, penso que é um tema também que o José Sousa também se preocupa e tem procurado dar resposta, que é uma das críticas que ouvimos muitas vezes contra o modo de produção biológico é que não é capaz de produzir em quantidade suficiente para suprir as necessidades do mercado. Qual a sua opinião? E infelizmente, ou felizmente, muitos colegas estão a prová-lo lá fora. Agora, tenho uma forma de pensar um pouco convencional, entre aspas. Não é? Porquê? Nós temos vários intercâmbios e várias comunicações, e às vezes temos aqui também visitas, até várias vezes à nossa quinta, e eu falo com alguns colegas a nível estrangeiros. E em França, por exemplo, há produtores que têm aquilo que nós metemos cá, que é o tal corporativismo, não é? Juntam-se eles e em prol de todos acabam por produzir. Cada um tem a sua exploração. E como é que eles fazem as rotações? É ligeiramente diferente de nós. São grandes extensões. Imagine, 5 produtores fazem uma rotação. Um produz couve-flor, outro produz alho francês, outro produz 5 famílias diferentes e rodam entre eles. Só que é na ordem das dezenas ou centenas ou milhares de hectares. E tem uma central em que entra um trailer de um lado e sai do outro cheio. São formas diferentes de trabalhar. E no nível de produtividade, se nós alcançarmos aquilo que eu devia ter falado e que eu queria falar e até pus no papel para nunca me esquecer, o equilíbrio do tal ecossistema. Se nós chegarmos ao equilíbrio ideal do ecossistema produtivo, em que está tudo, tantos nutrientes, tantos micro-organismos, se estiver tudo no ponto ideal, produzirmos, desde que estejam as condições das culturas, nós podemos produzir igual, ou muitas, e como não temos estes bloqueios dos nutrientes, porque muitas das vezes há bloqueios de nutrientes por excesso, muitas, então aquela zona, por exemplo, das maceiras, assim, tem grandes problemas por causa disso, e agora para os compensar têm de gastar muito dinheiro nisso. O que acontece? Nós tiramos, olha, viu aquela... Nós chegamos a pessoas que não se acreditam que algumas fotos que eu vou tirando que é na nossa quinta, pensam que é... Olha, por exemplo, isto. Estes tomates. As pessoas não se acreditam que é possível produzir ao mesmo nível do convencional, mas é preciso chegar a esse equilíbrio. O grande problema e o maior problema que nós todos teremos, e vamos continuar a ter, é que nestes últimos 50 anos nós demos tantos tiros nos pés e arrebentámos toda a vida e toda a fertilidade do solo vivo, e temos de recuperar todo esse solo vivo e essa fertilidade equilibrada. E todas as outras cidades que nós fizemos, é assim, há colegas no convencional, e eu aprendi a fazer isto, basicamente esterilizam o solo todo, a única coisa que é viva é a planta que está a produzir e só obtém os nutrientes que necessita e pouco mais, porque o solo só serve para suportar a planta, porque vida não existe no solo. E um dos maiores problemas, e é uma das coisas que eu mais me bato, é que voltemos a entender os processos da fertilidade viva do solo.
como é que é possível? Os da biodinâmica falam, por exemplo, na biodinâmica há uma... eles acabam de ter alguns rituais e assim, mas eu compreendo, eu sou muito pragmático nesse aspecto. E é perfeitamente possível dar uma justificação científica à maior parte das coisas, porque às vezes até podem parecer muito esotéricas, sei lá, pôr o corno para fazer aqueles preparados que eles fazem, pôr no corno os dejetos do bovino, do solo e essas coisas todas. Nós fazemos isso no laboratório, nas placas de Préter, e para multiplicar micro-organismos para depois ativar solos, se for possível, se for preciso. Não é? E no convencional faz a mesma coisa. É só um processo, pronto, é diferente, mas há sais e nutrientes que o corno tem, que vai participar naquela multiplicação, que depois aquilo não passa de ser uma multiplicação de vários organismos para ativar o solo e os organismos benéficos. E se nós fizermos em laboratório um estudo, ou sei lá, uma tese de doutoramento ou mestrado assim, em que analisemos todos os fatores, nós vamos tirar dados científicos disso e vamos perceber, tal como percebemos como é que fazemos os compostos, tal como percebemos porque é que o milho e o feijão se dá bem. As pessoas faziam isso por natureza, não sabiam porquê, mas faziam. Porquê? Nós sabemos porquê. Porque tivemos o cuidado de conhecer os processos biológicos e de tanto de uma forma simples, como é que é dizer, todos os processos internos das plantas, como é que elas funcionam a nível interior. É assim, eu não sei quem é que está a ver, tanto pode ser pessoas que têm um nível de formação até muito superior ao meu, mas eu tenho de pensar nas pessoas que não têm formação nenhuma de base em agricultura biológica. E foi uma das coisas que eu se calhar até acabei por exagerar um bocado na minha correção, porque eu, quando era mais tenrinho, no início, eu estava a falar com as pessoas e estava, por exemplo, a dizer o nome científico de cada planta, e as pessoas olhavam assim para mim, e é que me percebia qual era o meu problema, era meu. Não é? Pronto. O que é que acontece? É fundamental nós, e eu queria frisar já antes que me disperse mais, porque já estava a fugir outra vez. Eu tenho de confessar, eu quando sou extremamente cansado, e hoje estou, eu ainda divago mais, então fujo sempre ao tema. Peço perdão, mas fujo sempre ao tema. Não, é perfeitamente possível produzir em modo de produção biológica, e agora para responder diretamente à pergunta, senão eu não respondo. Olha, está aqui um exemplo de uma fertilização de base com leguminosas. Nós temos lá muitas gramíneas aqui, e então fizemos termocilha e ervilhaca num espaço que depois viemos a produzir couves no inverno, mas fizemos uma fertilização em inverno, mas ao ar livre, lá está. E fazemos muitos pousios para responder ao pessoa. Tenho aqui uma questão um bocadinho técnica, que é: quais são os princípios da agricultura biológica que a fazem mais sustentável que a agricultura de conservação? É assim, depende muito da definição em si da agricultura biológica. Porque há vários tipos de definição da agricultura biológica. E eu explico o que eu quero dizer. Todos nós temos de respeitar o regulamento da agricultura biológica. Agora, o regulamento vai desde um ponto até outro. Não podemos ultrapassar, não é? Só que há uns que estão no limite. E, se calhar, há colegas da agricultura de conservação, né, que têm melhores práticas até do que
do que alguns colegas nossos da agricultura biológica, mas basicamente o intuito acaba por ser o mesmo, entre aspas. E temos, eu gosto de ir buscar os pontos comuns entre todos. O que é que acontece? Sei lá, por exemplo, eu costumo comparar, por exemplo, produção integrada, proteção integrada ou assim. Nós não podemos usar produtos de síntese, não é? De químicos de síntese. Ponto. Aí é ponto. Mas a ideia, muitas das vezes, depende muito da cabeça de cada pessoa, não é? Nessas produções integradas ou proteções integradas, eles podem tender a nem sequer aplicá-lo, se também conseguirem atingir esse equilíbrio, mas normalmente acabam por aplicar sempre. Nós não podemos. Nós temos que utilizar as nossas armas para conseguir combater e produzir, não é, com qualidade. Mas muitos dos nossos colegas querem uma alternativa ao convencional, não é? Perguntam quais os produtos para evitar pragas, quais os produtos para evitar doenças, quais os produtos, não querem o equilíbrio, não querem conhecer a base da fertilização, preparação das culturas, não querem respeitar as culturas e os ecossistemas produtivos. Querem explorar, é tal palavra que eu não gosto. Tenho aqui também uma nova questão que também ajuda. Que diz o seguinte, eu respeito as duas, já agora, eu respeito todas as formas de produção, até a hidroponia e a convencional inverterada, cada pessoa tem a sua ideia, não é? Claro. Pergunta, a horticultura biológica não deveria estar num sistema produtivo agro-silvo-pastoril para ser mais sustentável, em lugar de ser um sistema especializado exclusivamente agrícola? Era o ideal. E aquilo que eu disse, que eu acabei por não dizer há pouco, que dentro de 20, 30 anos nós vamos ser obrigados a, se calhar, a adotar até aquilo que se está a falar agora, está muito em voga, que é a agrofloresta. Sim. Porquê? Porque com estas alterações climáticas vamos ter eventos, nós temos seguros que quase ano sim, ano não, nós temos de colocar novas coberturas, temos de arranjar as estufas, porque temos períodos em que são destruídas naves, temos problemas com isso. E cada vez vai ser pior. E nós vamos ter de aprender a criar as defesas com tudo que nós temos. E pelo que eu percebo, não é adotar aquele processo brasileiro. O Alfredo lá embaixo, o Alfredo Sendis, está a implantar essa lá no Alentejo, mas lá está, estão a tentar adaptar com as espécies que nós temos cá, não é? E as plantas que nós temos, desde as árvores, arbustos e por aí fora, para recuperar o solo no Alentejo, por exemplo. Mas nós cá no Norte e em Portugal todo, nós já tivemos uma versão disso, não é? Nós já tivemos os modronheiros, os carvalhos, os castanheiros, já tivemos uma mistura disso, não é? Que depois adulteramos com a implantação, lá está, dos pinhais, dos eucaliptos, não é? E é que muitas vezes eu travo porque eu tenho um princípio. Quando eu não posso falar bem sobre uma coisa, não falo mal. E eu tento aplicar sempre esse princípio. Dentro de uns tempos vamos ter de aplicar. Porque, por exemplo, silvopastoriço é fundamental, é crucial em agricultura biológica, para o tal equilíbrio que eu falo, os animais, os nossos companheiros de sempre, só que no tal encabeçamento próprio, não é? Tem de haver uma quantidade suficiente
e tem de haver um espaço, uma área e uma envolvência para cada animal. E nós temos de respeitar esse tal chamado encabaçamento, não é? Que aqui há uns tempos era, por exemplo, dos bovinos, de um bovino por um hectare, que agora já é 1,3, acho eu, não sei se já mudou outra vez. Mas, porquê? Porque o impacto que tem cada animal, nós conhecemos, não é? Mas esse contributo do animal, do facto, por exemplo, nós estamos a fazer uma experiência agora, posso falar, acho que não há problema nenhum, as nossas aves. Nós estamos a fazer os sistemas móveis em que nós usamos vamos fazer quase incorporar a rotação de parcelas em que estiveram as aves com a produção de hortícolas, porque elas fazem limpeza de tanto, por exemplo, um dos problemas que nós temos aqui ainda temos em parte, mas não é igual ao que já tivemos, que era o alfinete, que é um dos problemas daqui do norte, por causa dos milhos e por aí fora. Tínhamos algum alfinete. E eles ajudam-nos nisso, e noutras pragas, ajudam-nos a dar cabo de muitas das sementes das espontâneas que nós não queremos, a dar cabo de espontâneas, fazem-nos uma limpeza do solo, fazem-nos uma fertilização ao mesmo tempo, movem-nos o solo, e depois nós podemos utilizar, e vamos tentar fazer, até gostávamos de fazer um estudo. É uma proposta que até teremos de fazer, por exemplo, à Escola Superior Agrária ou outra escola, para fazer um estudo de entrar os animais também no sistema de rotação das hortícolas, em horticultura. Ok. Mas... José de Sousa, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Só tenho aqui uma última questão prática e peço desculpa aos participantes por não conseguirmos responder à grande maioria das questões. E a última questão prática que tenho aqui é: como fazem, por exemplo, o combate à mosca branca e piolho verde nas hortícolas? Piolho verde é fácil. Até com chorume de urtiga. Nós, a ser sincero, neste momento não fazemos nada. Sabe porquê? Porque a quantidade de auxiliares que temos, não temos problemas com piolho verde. Com mosca branca temos, por vezes, com dar as condições temos. Mas, é assim, temos de tentar dar o espaço suficiente primeiro às plantas que temos. A maior parte das pessoas não respeita os compassos em agricultura biológica. Isso é uma das coisas que a densidade tem de ser inferior. Depois, temos de colocar as nossas amigas, as tais aromáticas, para tentar confundir. Temos de tentar prevenir ao máximo. Elas aparecendo, porque aparece, tendo as condições, às vezes até o ácaro amarelo aparece, por exemplo, e aí só o enxofre, mas não, quando ele aparece é quente, o enxofre vai queimar as plantas também. Mas na mosca branca podemos usar, se o ataque for muito forte, se não der para fazer capturas em massa, ou se podemos usar ou o óleo de dibo para dar cabo entre aspas, das gerações futuras, porque elas têm e temos de conhecer a durabilidade de cada adulto, essas coisas todas, ou seja, tal como, por exemplo, nos caravelhos e assim, da batata e outros, nós podemos dar cabo das posturas e das novas gerações e acabamos por acabar com uma praga. Ou então podemos usar, que eu não sou apologista disso, sendo em espaço coberto, em estufas, porque é extremamente volátil e é fotodegradável, um extrato de um crisântemo, que é à base de paratrinas naturais, que acaba por ser um inseticida que atua sobre o sistema nervoso dos insetos e de outros, que os mata, não é? Acaba por os matar. O problema é que também afeta outros auxiliares e muitas das vezes, quando há um ataque, se for localizado, eu prefiro arrancar ou dar cabo daquela cultura
do que dar cabo, muitas das vezes, de um sem número de auxiliares que eu tenho ao lado a trabalhar noutras plantas. Mas muitas das vezes não preciso, porque eles conseguem as controlar. Porque crisopas, porque não é só as joaninhas que nos ajudam. E quem nos ajuda mais até são as larvas delas, porque são muito mais vorazes, por exemplo. As teias crisopas, os xerifídeos, na altura do primavera-verão por exemplo, quando vem cá, farta-se de tirar fotos e outros colegas também. Porquê? Porque é uma imensidão, por exemplo, aquilo que normalmente nós vemos as formigas a andar, as pessoas não gostam das aranhas, mas elas são umas grandes amigas nossas. Nós temos um sem número de aranhas também, porque às vezes parece filas são aranhas e parece filas de formigas. Mas criamos, lá está, as tais condições para esses auxiliares todos e nós piolhos, tanto o verde, mas, por exemplo, pode usar macerado de ortiga, que no verde funciona normalmente. Mas não pode deixar arrancar a fermentação. Há pessoas que deixam arrancar a fermentação, aquilo, dependendo da temperatura do ar e do líquido da água em que faz a maceração, tem de ter cuidado se passa só de 2 ou 18 horas ou 24 horas, mas depois tem de fazer a aplicação, porque a ortiga, depois se começar a fermentação, já não vai atuar aquelas substâncias urticantes, já não vão atuar sobre o piolho. É mais fácil, por exemplo, aplicar o sabão de potássio, mas tem de ser, muitos dos colegas dizem que funciona, porque eles aplicam no final da tarde, num dia em que há orvalho, está muito úmido. O que é que acontece? A ideia de aplicar o sabão de potássio é asfixiar os piolhos. Terá de ser numa manhã, depois do orvalho assentar, num dia que vai ser soalheiro, não é? Que vai ter sol, porque depois de ser aplicado, ele vai secar e vai asfixiar vai solidificar e vai asfixiar os piolhos. Agora, também há muitas ideias erradas, por exemplo, já ouvi falar de que cada uma, por exemplo, sei lá, bacilos thuringienses para combater piolhos. Até falei uma vez com um colega sobre isso e achamos que é impensável, só porque os bacilos thuringienses são específicos das borboletas, chamamos os lepidópteros, pronto, das borboletas. E só atuam eles são específicos. Aplicar sobre os piolhos não vai fazer nada. Agora, claro, se as condições deixaram de ser favoráveis para o aparecimento dos piolhos, da temperatura, umidade relativa, essas coisas todas, nós temos de olhar isso tudo. E depois, pulverizou-se, fez a pulverização, que eles não gostam muito de levar com água em cima e por aí fora, e eles por acaso desapareceram. E aplicaram, por exemplo, bacilos thuringienses e eles desapareceram, passa a ser... as pessoas passam a ter a ideia que foi o bacillus thuringiensis que atuou, e não tem nada a ver, porque a forma de atuar é só nas lagartas das lagartas, não é larvas. É outra coisa que as pessoas confundem. É lagartas e larvas. José de Sousa, muito obrigado. Lá, eu falo tanto quando estou cansado, peço desculpa. Não, sem problema. Foi extremamente interessante. Nesta fase eu costumo pedir aos nossos conferencistas para durante 1 minuto ou 2 fazerem uma conclusão da exposição e das perguntas, ou seja, aquilo que querem que fique para a memória futura, e é isto que lhe peço nesta altura, uma conclusão em 2 minutos, os pontos mais importantes. Vou tentar ser sucinto, porque é coisa que eu nunca fui. Pronto. Palavra-chave: equilíbrio. Outra palavra-chave: respeito. E porquê? Aquele respeito que nós gostamos de ter para nós, temos de o ter para toda
a vida que existe a começar pelo planeta, não é? Todas as plantas são seres vivos como nós. Os fungos são seres vivos como nós. Os animais são seres vivos como nós. Os micro-organismos, aqueles bilhões de micro-organismos que nós pegamos no solo. No solo da agricultura biológica, nós pegamos numa mão cheia de solo e estamos a pegar em bilhões de micro-organismos. E não temos essa noção. E são eles que estão a trabalhar para nós. Nós, o pouco que trabalhamos é tentar fazer o menos asneiras possíveis e tentar recriar os equilíbrios, reequilibrar as asneiras que fizemos ao longo destes anos todos nos nossos solos e na fertilidade do solo. Se nós viermos a conseguir esse equilíbrio, se nós conseguirmos criar as condições ideais para todas as culturas se desenvolver, os vizinhos, porque elas têm vizinhos que gostam, e tal como nós, se nós não tivermos um vizinho bom, também não somos felizes. Elas, para podermos obter a tal produtividade que queremos, a sustentabilidade, mas em todos os sentidos da palavra, porque a sustentabilidade não é só económica, tem de ser para todo o ecossistema em si e para o futuro que vem. No futuro, se nós criarmos esse equilíbrio, se as mentalidades mudar, porque é fundamental por causa dos desperdícios, nós podemos provar, e essa é a minha missão de vida, num futuro relativamente próximo, espero eu, provar que é perfeitamente possível fazer deste modo de produção, modo de produção biológico e similares, um modo sustentável de produzir para o futuro e para alimentar o mundo. É perfeitamente possível, mas temos de ser profissionais. É outra das palavras que eu gostava de frisar. É fundamental sermos profissionais e fazer isto no modo de vida. Não podemos fazer isto numa brincadeira do fim de semana. As pessoas, é natural que o façam e tenham a sua horta, porque é a melhor forma de nós criarmos saúde dentro do nosso cérebro e da nossa mente. As plantas são fundamentais para isso. E os tais ecossistemas e a natureza humanizada, como eles chamam. Mas, para provarmos que é perfeitamente possível alimentar o mundo, não podemos só ser meia dúzia a produzir de uma forma profissional. Temos aqueles colegas que perguntaram se nós precisamos de plantas e de produtos, precisamos, mas com qualidade. Não pode ser mirrado, não pode ter mau aspecto, não pode ser pequenininho, com bicho. Tem de ter qualidade. E a qualidade está definida nos padrões. Em agricultura biológica também existe essa qualidade e é perfeitamente possível produzir essa qualidade. E a quantidade também, ao ritmo das plantas. Não é acelerar as plantas, como muitas das pessoas fazem. Depois, também gostava de deixar outra. Agora deixe ver se consigo. Biodiversidade. É fundamental respeitar a vida, acima de tudo. Ora, com licença. Eu falei mesmo muito, já percebi, porque eu tinha 900 e tal fotos. E, não, mas, eu gostava de falar de outras coisas, como a desinformação que existe em agricultura biológica, que há quase uma campanha profissional sobre a desinformação e a necessidade de informação. Mas também gostava de deixar aqui uma nota de esperança e um pedido à maior parte dos colegas que estão a pensar em dedicar-se à agricultura biológica, que qualquer coisa que precisem de mim, eu gosto muito de partilhar o pouco que sei, hoje não partilhei quase nada porque divaguei, não me consegui concentrar naquilo que queria dizer,
mas a culpa foi minha. Mas estejam à vontade, porque nós precisamos de mais produtores neste modo de produção, em todos os campos de produção, seja pecuária. Temos um colega na parte da pecuária que estão, e muitos estão a segui-lo nos Açores, como o famoso Leite Milhafre e mais outros, António Soares, que estão a fazer um grande trabalho meritório, que é a provar que é possível produzir também de uma forma profissional e até com grandes resultados. Temos muitos outros colegas que no nosso campo das hortícolas estão a produzir de uma forma profissional. Nós, no nosso caso, e podem ficar a saber desde já, desde que tenha qualidade, porque para nós é fundamental a qualidade. Não adianta ser certificado em modo, por exemplo, biológico, tem de ser certificado, mas tem de ter qualidade. Para nós temos colegas que temos melhores preços e tudo, e não queremos os produtos, porque não têm a qualidade que nós exigimos. Okay. José Sousa, e precisamos de muitos produtos, neste caso, porque nós, se calhar, nem o 10º do que nós necessitamos todos os dias nós conseguimos produzir, porque nós somos muito, muito pequeninos. Quando começámos, eu considerei logo que éramos muito pequenos, e somos, por isso é que fazemos cadeia direta, e na altura acho que éramos dos maiores em área coberta, mas somos muito, muito pequenos para as necessidades que há, para a procura que existe. José Sousa, muito obrigado. Não disse nada de... Eu registro aqui algumas notas para mim importantes. A primeira é o seu otimismo, e portanto o que lhe permite estar à frente do tempo. Portanto, o otimismo realista, aquele que faz com que se acredite, mas também com que se trabalhe. Portanto, e pelo que vimos nas fotos, aí a Biodiversos faz muito trabalho. Depois também fica aqui a nota, portanto, de que um horticultor biológico é alguém que tem que ter muito conhecimento e muita experiência. E isto ficou patente em qualquer tema, em qualquer versão que lhe colocaram aqui. Portanto, tem opinião, tem experiência. Portanto, isto faz toda a diferença, portanto, porque é uma agricultura, como disse inicialmente, e só para terminar, é uma agricultura, é um modo de fazer agricultura que é mais exigente em formação profissional, em conhecimento e experiência. Fica aqui o nosso muito, muito, muito obrigado. Foi uma excelente conferência e, portanto, o nosso reconhecimento. Provavelmente um dia destes voltaremos a desafiá-lo para cá voltar, porque ficaram muitos temas por abordar. Aos nossos participantes, o nosso obrigado, as nossas desculpas pelo adiantado da hora, que por norma cumprimos terminar às 22h30. Portanto, cá continuaremos na próxima quarta-feira com um outro conferencista, um outro tema, alguém como hoje que aceite vir expor a sua experiência e a sua opinião. José Sousa, muito obrigado e até sempre. Um grande abraço. Muito obrigado eu também, e desculpem não abordar quase nada do tema que propus. Não, mas foi bem abordado. Uma boa noite. Boa noite e felicidade para todos. Tá, obrigado. Obrigado, igualmente. Boa noite.